Olimpíada é no Band Esportes. Aqui, o esporte está em casa. Olha, muito bom dia, você ligado junto conosco na tela do Band Esportes. Estou aqui ao lado do Edu. Edu, eu confesso estar emocionado. Eu já vivenciei 2 Olimpíadas como jornalista, pouquíssimo tempo, se é que a gente pode destacar. E eu sempre falo nas transmissões, eu lembro na última, quando nós abrimos os trabalhos, que a Olimpíada é o momento mais especial de todo jornalista e de todo atleta, de todo esporte. É o grande evento esportivo e é sempre muito especial você poder ter a honra de abrir este nosso pré-cerimônia de abertura. Daqui a pouquinho, Elia Júnior, Álvaro José, direto de Tóquio. O Band Esportes, aliás, tem a alegria de poder anunciar que é a única equipe que terá os apresentadores em loco, dentro do Estádio Olímpico de Tóquio, trazendo para você todas as emoções dessa cerimônia de abertura. E para quem vive esse momento, é um momento mais do que especial. Eu, no Rio, tive a oportunidade de acompanhar, não trabalhando, mas só acompanhando, num presente que até o grupo me deu, o Grupo Bandeirantes, na época, de acompanhar a cerimônia de encerramento. E eu digo que é algo emocionante. E já ali se tinha todo o desenho, que já é tradicional das cerimônias, de já começar a contar um pouquinho a história de Tóquio. E confesso que ao conhecer um pouco da história, um pouco do que o Tóquio iria nos apresentar, fiquei bastante emocionado. E depois de 5 anos, nesses tempos infelizmente atípicos, tempos estranhos no nosso mundo, tivemos de esperar 1 ano a mais para que este momento tão sonhado, tão desejado, tão benquisto do esporte acontecesse. É uma honra estar contigo, Edu, nessa nossa transmissão. E hoje estaremos nessa manhã falando de Olimpíadas, levando a tradição de Tóquio, contando a história de Tóquio e levando para você a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Deixa eu agora passar a bola para outro grande amigo. A nossa equipe é feita de grandes amigos. Eu, Edu Castro, Álvaro José, Elia Júnior, que daqui a pouquinho vai estar com a gente. Mas esse merece um abraço especial. O Caio é um cara que vem acompanhando os Jogos Olímpicos de Tóquio já tem alguns anos. É um menino que estuda como poucos Olimpíadas, é um menino que se preparou como poucos no Brasil para os Jogos Olímpicos e hoje, com todos os méritos do mundo, está aqui, ó, nesse telão, direto de Tóquio, direto da grande capital do esporte no mundo e vai trazer para a gente o destaque inicial. Caio, primeiro, um ótimo dia aqui para nós brasileiros, para você aí já é o finzinho de tarde, início de noite no Japão, mas é uma grande alegria estar contigo nessa, saber que você está aí, porque se tem um cara que merece demais, é você, Caio. Bom dia aqui no Brasil, qual a sua expectativa, meu caro? Já estou vendo aí uma forte movimentação nos arredores do Estádio Olímpico de Tóquio, Caio, bom dia. Bom dia, Ivan. Pô, obrigado pelas palavras primeiro. Bom dia a você, ao Eduardo Castro, aos amigos do Band Esportes. Está chegando a hora, né? Esperamos tanto tempo, tivemos o adiamento por conta da pandemia e agora aqui estamos. Capital do Japão, Tóquio. Mais de 2.000 pessoas nos arredores do estádio. Dá para vocês perceberem que a movimentação está grande. As pessoas não estão muito preocupadas com as determinações do estado de emergência, né? Conversamos agora há pouco com o policiamento, mais de 6.000 pessoas já passaram por aqui. Como você falou, 7h15 da noite por aqui, a tarde já caiu. E a determinação, pelo menos a indicação do policiamento, era que as pessoas fossem para casa por volta das 7 horas. Mas pelo que você pode ver, ó, nas imagens do Ricardo Coutinho, ninguém vai para casa, as pessoas tirando foto com os aros olímpicos, todo mundo muito feliz, dando risada, alegres pelo início dos Jogos Olímpicos, essa congregação, essa alegria
que os Jogos Olímpicos possam trazer muita esperança para todos nós. Todos nós nos preparamos muito para essa cobertura incrível e aqui estamos, Ivan. A expectativa de muita movimentação por aqui, a gente está muito na frente do estádio, né, bem pertinho. Há um bloqueio, sim, de mais ou menos 500 metros para a entrada do estádio, mas a população aqui está vindo com toda a força, Ivan. Aliás, Caio, você que está acompanhando em loco, houve uma determinação, uma orientação da Prefeitura de Tóquio para que os moradores não ficassem nos arredores, mas isso só ficou no discurso, porque desde as primeiras horas da madrugada aqui no Brasil, já início de tarde aí em Tóquio, já tinha uma concentração muito grande de residentes de Tóquio, de moradores em Tóquio, que querem viver esse momento também muito especial, né, Caio? Vai sendo um problema a ser trabalhado pela Prefeitura, tentar vivenciar, tentar controlar a emoção dos moradores da cidade. Ivan, mas eu vou te falar que não tem parecido uma preocupação muito grande. Eu vou te falar que eu cheguei aqui já faz mais de 2 horas, eu vi 3 policiais até o momento. Conversei com eles um pouquinho, né? A gente tem uma dificuldade de comunicação porque as pessoas aqui não falam inglês com muita assiduidade. Então a gente pôde perguntar para eles ali usando aquela ajudinha do tradutor. E eles disseram que aqui funciona da seguinte forma: há um estado de emergência de fato até 22 de agosto, quando os Jogos Olímpicos já terão acabado. Mas há uma indicação de que as pessoas evitem aglomeração, há uma indicação de que elas vão para casa às 7 horas da noite, de que os bares não sirvam bebidas alcoólicas, de que os restaurantes não fiquem abertos. Mas não é algo muito obrigatório, não é aquela força, não é algo que a polícia vai tirar as pessoas daqui, sabe? Então é isso que a gente tem sentido. As pessoas têm vindo aqui, tirado foto com máscara, têm tentado viver esse momento de uma forma especial em frente ao Estádio Olímpico. Como eu disse, os dias aqui têm sido muito quentes, então o entardecer, a noite tem sido linda até aqui para receber os Jogos Olímpicos e as pessoas têm aproveitado. É um pouco assustador, é claro, porque são 7h20, faltam 40 minutos aqui para o início da cerimônia e a gente já viu brincando umas 5.000 pessoas, né? Pelo menos pelas informações da polícia. E eles disseram que não vão tirar as pessoas daqui por enquanto. Então acho que essas determinações são mais aconselhamentos do que obrigações, Ivan. É uma coisa interessante, né? Porque em Tóquio sempre vai ser um monte de gente. É a maior área urbana do mundo, né? Para a gente ter uma ideia, Tóquio e os arredores, né, a região metropolitana de Tóquio tem mais gente do que se você somar São Paulo e Rio, que são as 2 maiores áreas urbanas do Brasil. Então, qualquer porta que você abre em Tóquio vai ter um monte de gente. E não é diferente agora. Algumas poucas pessoas da cidade, né, resolveram acompanhar o Caio ali nos Anais Olímpicos. E acaba sendo um monte de gente. Exatamente. Agora, a gente sai do lado de fora, o Caio segue com a gente, segue nesse nosso pré-cerimônia de abertura. Vamos agora para o lado de dentro do estádio, a parte interna do estádio, o Estádio Olímpico de Tóquio. Lembrando, o estádio esse que foi destruído, reconstruído, num investimento de praticamente $1,5 bilhão aí, são cerca de 6 a 7 bilhões de reais na moeda da época. Olha a dupla e que alegria estar ao lado dessa dupla. Tantas histórias, tantas Olimpíadas, tantos momentos maravilhosos do esporte que a gente ouviu nas vozes de Álvaro José, de Elia Júnior. O Álvaro já é um companheiro das transmissões da NBA, ao qual eu tive a honra de fazer os minutos finais daquele título que marcou a história do Milwaukee Bucks com a fera grega Giannis Antetokounmpo jogando tudo e mais um pouco. E com Elia, em vários momentos de bate-papo, em alguns que eu tive a oportunidade de estar no primeiro tempo, um programa que é sempre brilhantemente comandado por ele. E para mim é uma grande alegria, amigos, estar com vocês nesse momento de pré-cerimônia de abertura. Eu tô nervoso, tô tenso, porque é a primeira vez que eu apresento um evento desse tamanho. Eu imagino que para vocês que já têm tanta experiência assim, é sempre um instante diferente. Elia, Álvaro, bom dia. Uma honra estar com vocês, amigos. A honra é toda nossa, meu caro Ivan Bruno. E o frio na barriga sempre eu sinto e não tem como evitar.
porque se você voltar para o passado, você vai ter o mesmo caminho, sentir a mesma coisa, vai ter realmente essa vibração e vai ter uma diferença muito significativa. Agora, eu estou realmente no lugar que eu queria estar, ao lado do meu parceiro desde 1984 e só ao lado de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas estão aqui no Estádio Olímpico de Tóquio para acompanhar esta cerimônia de abertura desta Olimpíada, Tóquio 2020 em 2021. Olha, espetacular, grandes surpresas que a gente não pode falar, mas realmente vamos desfrutar, Lia. É verdade, esta será uma noite inesquecível, não só para quem está acompanhando no Brasil, como também para os 4 bilhões de espectadores que estarão acompanhando essa cerimônia de abertura. Nós estamos aqui, exatamente no lugar, neste momento mais importante do planeta, nada tão importante quanto essa espera, uma espera que pela primeira vez na história é uma espera de 5 anos. Os ciclos olímpicos são historicamente de 4 anos. Mas esta é uma Olimpíada totalmente atípica, totalmente diferente, e por conta desta diferença, um ciclo pela primeira vez na história de 5 anos. Estamos aqui, firmes, fortes neste estádio nacional, que realmente foi palco lá nesta localidade dos Jogos Olímpicos de 1964, totalmente destruído, totalmente reconstruído, para que a gente pudesse ter não só esta cerimônia de abertura, como também as provas de atletismo e partidas de futebol durante esta que é a 32ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Finalmente chegamos, com muitos percalços. Não pensem que é tranquilo, não pensem que é fácil, não pensem que não há controle, não pensem que não há exame, não pensem que não há restrição. Tudo isso a gente tem falado aqui desde que chegamos, mas o fato é, concordo com você, não existe nenhum lugar no planeta que eu não gostaria de estar mais do que este aqui. Esse é o lugar, esse é o momento, esta é a hora e realmente, mesmo diante da adversidade da Covid, mesmo diante desta apreensão, porque vivemos nestes últimos dias muita apreensão, por quê? Porque o governo japonês está muito preocupado em relação ao aumento de casos de Covid-19 aqui em Tóquio. Os casos que eram uma semana atrás inferiores a 900, chegaram ontem a 1.550, ou seja, é óbvio que o índice de mortalidade aqui no Japão é baixíssimo, temos pouco mais de 15 mil mortos aqui no Brasil, por uma população japonesa de 126 milhões de habitantes, então é óbvio que existem protocolos rigorosíssimos para que esse controle realmente seja muito bem cumprido e muito bem atuante para que o resultado seja menor. Agora, é fato, corremos riscos, sim, corremos riscos, mas a partir de agora, no feminino e no masculino no futebol, pontapé inicial para essa Olimpíada, para esta abertura que daqui a pouquinho vai acontecer e ela é um pouco mais espartana, ela é um pouco mais sensível, ela é um pouco mais sóbria, mas nem por isso menos emocionante, né, Álvaro? Ah, com toda certeza, Elia. Realmente será espetacular o que nós vamos acompanhar aqui e mudou muito com relação ao script de cerimônias anteriores. Eduardo Castro sabe disso, sempre os grandes países conseguem se expandir, conseguem a força, se tornar potências em virtude de guerras. Não vai ter nenhuma menção a samurais, nenhuma menção à unificação do Japão, nada com relação a isso. É muita sensibilidade, é o abraço para o mundo e é tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Atletas, por exemplo, muitos não poderão desfilar. Fizeram um desfile à parte na Vila, Olímpica para se soltar, para se divertir, mas na realidade esse é o cenário. É um cenário totalmente diferente e que a gente sabe. Muitos países vão passar aqui, só que as suas estrelas vão entrar na segunda semana, vão entrar no atletismo. Então, não teremos até atletas significativos com relação a grandes países como Jamaica, Quênia, Etiópia. Esses atletas virão na segunda semana, mas teremos sim grandes shows e um mega show surpresa que ninguém sabe qual é no final.
E aqui tem uma expectativa interessante também, porque apesar desta decisão de se fazer uma cerimônia de abertura mais sensível, menos tecnológica, porque tudo que se imaginou é que nós teríamos uma cerimônia de abertura muito mais tecnológica, principalmente depois daquela cerimônia de encerramento no Rio de Janeiro, quando o então presidente do comitê organizador dos Jogos de Tóquio desceu como Super Mario em meio ao Parque Olímpico e em meio exatamente ao Maracanã. E chegou aqui. E chegou aqui. Ou seja, era uma tecnologia que a gente imaginava e com certeza seria muito utilizada na cerimônia de abertura, que realmente iria acontecer, só que no dia 24. Ela aconteceria no dia 24 de julho de 2020. Um ano depois, estamos nós aqui enfrentando pandemia. Com certeza. Como privilegiados, porque vocês não têm ideia de como foi entrar aqui hoje. Nós que já tivemos, eu em 9 Olimpíadas, Álvaro em 11 Olimpíadas, é impressionante, porque a gente acompanhou uma chegada, uma fila indiana de jornalistas e fotógrafos para passarem pelo sistema de segurança, que continua sempre muito rígido, mas o público todo, esse que o Caio acabou de mostrar agora, em volta, tentando aplaudir aos jornalistas. Querendo selfie conosco. E era assustador, porque tinha quase todas as nacionalidades lá, inclusive brasileiras e brasileiros morando aqui em Tóquio. Vem aqui, mas a gente tinha que seguir, porque os guardas realmente mandavam, não dava para parar para fazer graça, né? Não, nesse momento é difícil. E essa coisa interessante de que, para uma cerimônia em que são esperados 4 bilhões de assistentes, ou seja, uma audiência no universo aproximada de 4 bilhões, para aquilo que a gente imagina pudesse ser a maior festa da humanidade, porque a Olimpíada é sempre a grande festa da humanidade, para esse estádio que um dia já recebeu 68 mil espectadores, hoje nós teremos aqui 1.000 espectadores, fora, é claro, aqueles que participarão da cerimônia de abertura. Então é algo totalmente diferente, é uma Olimpíada para ficar na história, então é ótimo que a gente possa dividir isso, não só com o Ivan, com o Eduardo, mas com todos os nossos assinantes, com todas as nossas assinantes, porque é algo absolutamente inusitado. A história jamais viu e eu não tenho dúvida, jamais verá. Porque uma pandemia a cada 100 anos já está de bom tamanho, né, Alva? Com toda certeza. A gripe espanhola, que é da época do Eduardo Castro, em 1920, e agora a pandemia da Covid. Mas, na verdade, eu penso sim que 2024 em Paris teremos uma situação tranquila. É só ver, e o Ivan analisou muito bem, colocou muito bem, as finais da NBA estão todas tranquilas, mas todo mundo está quase todo mundo lá está vacinado nos Estados Unidos, só aqueles que não querem. Então, eu acho que o mundo vai caminhar para isso e teremos realmente uma aproximação maior. Mas, como diz a música, nada será como antes. Vai ter muita gente ainda andando de máscara, vai ter muita gente tomando cuidado, porque realmente foi um baque muito grande para todo o planeta. É um baque grande, mas é uma coisa muito interessante para quem caminha aqui pelas ruas de Tóquio, para quem tem a oportunidade de participar de todos esses protocolos, de todos esses processos que a gente, ao longo das nossas entradas, ao longo dos nossos programas, tem dividido com o nosso assinante, com a nossa assinante. É interessante porque a gente chega para uma cerimônia em que tudo tinha para não dar certo. Sim. Tudo tinha para não dar certo, porque algumas semanas atrás nós tivemos o diretor musical acabou pedindo demissão por conta de ele ter sido apontado como, na sua infância, um autor de bullying contra os seus companheiros de classe. E aí houve uma divulgação e, por conta disso, ele optou por se demitir do cargo de diretor musical. Ontem, ou seja, 24 horas antes, inclusive, desta cerimônia, nós tivemos a demissão do diretor-geral desta cerimônia. Claro que a cerimônia está preparada, está pronta e esta demissão não interfere em absolutamente nada. Já foi tudo ensaiado. Está tudo ensaiado, está tudo pronto, mas imagine, olha a carga, olha a pressão. E por que ele pediu demissão? Porque apareceu um vídeo dele de 20 anos atrás, quando ele, de maneira jocosa,
tratou um dos temas mais terríveis da história da humanidade, que é exatamente o Holocausto. E por conta deste vídeo que acabou sendo divulgado, ele não teve outra alternativa a não ser pedir demissão. E a presidente do comitê organizador dos Jogos aqui de Tóquio não teve outra alternativa que não fosse aceitar essa demissão. Então imaginem quantos percalços estão acontecendo, por quantos obstáculos todos estão passando para que esta cerimônia e esta Olimpíada realmente pudesse acontecer. Mas tem uma coisa que ninguém tira: o brilho no olho do atleta. Sim. O brilho no olho do atleta. Esse brilho que a gente tem também quando está por aqui, quando pisa no Estádio Olímpico. Eu ontem, quando pisei no estádio de Yokohama, me lembrando, claro, daquele pentacampeonato da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, recebendo mensagem do Denilson, pentacampeão, com lágrima nos olhos por ver aquilo que era a seleção brasileira olímpica entrando no estádio onde ele fora campeão olímpico, campeão do mundo. Então, aquilo que marcou também a história, primeiro do São Paulo em 2005, a história do Internacional de Abel Braga em 2006, a história do time do Corinthians em 2012, aquele time do Corinthians comandado pelo Tite. Eu, quando pisei em Yokohama, falei, nossa, não tem lugar no mundo onde me faria mais feliz do que aqui. E aí, eu fiquei com uma ideia. Logo depois, quando a gente conseguiu entrevistar o Daniel Alves, o Paulinho, o grande Branco, autor do gol mais importante da Copa do Mundo de 94, entrevistamos o Richarlison, que fez o hat-trick na partida de ontem, os 3 gols. Eu olhava no olho, no brilho do olho do Daniel Alves, um cara com 38 anos. Ganhou tudo. Um cara que ganhou absolutamente tudo e que não pôde ir à Copa América e quis o destino que o Brasil não fosse campeão da Copa América, e ele me disse: talvez o universo tenha conspirado para que eu pudesse conquistar o único título que eu não tenho, que é o da Olimpíada. Então é uma coisa assim inacreditável, esse brilho para um cara independente financeiramente, para um grupo de jovens jogadores brasileiros totalmente independentes, para um grupo no feminino, como a Marta, por exemplo, que já ganhou tudo, 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo, que também com esse brilho no olho em busca dessa tão sonhada medalha de ouro olímpica pro futebol feminino. Não existe nada igual. Não existe nada igual. Este brilho, esta busca pelo resultado, esta busca pela superação, isso não tem pandemia que vai tirar. E o brilho nos olhos é o que vai fazer a diferença para todos os atletas do mundo, porque só aqueles com brilho, que tiveram dificuldade no treinamento, vão conseguir se superar aqui para chegar no grande resultado. Realmente, as medalhas dessa Olimpíada vão ter um peso totalmente diferente na história do esporte mundial. Essa é uma história que, com certeza, o Band Esportes vai contar para você. Essa é uma história que o Band Esportes já tem contado para você, porque aqui promessa é dívida. Ao longo destes últimos dias, a gente tem realmente feito tarefas hercúleas para que a gente possa se manter no ar durante 24 horas por dia, sem evento, sem que a bola estivesse rolando, sem que os atletas estivessem na piscina, sem que os atletas estivessem na pista de atletismo. Então, realmente foi um grupo de trabalho muito importante para que isso pudesse acontecer. E sem grande acesso aos jogadores, aos atletas, porque ninguém consegue entrevistar em função da pandemia. São muitas restrições. E aí é que entra realmente o trabalho da nossa grande Glenda Kozlovski, minha parceira no Show do Esporte, que é especialíssima, que é talentosíssima, mas que além do talento, além de ter muita qualidade, ela conseguiu encontrar um caminho para estar próxima da equipe olímpica, do time Brasil, em todos os pontos onde o time Brasil chega em Tóquio. Então é um privilégio que o Band Esportes conseguiu de poder trazê-la com os mais importantes atletas brasileiros antes deles entrarem na Vila. Então o time Brasil tem várias bases, isso é muito interessante de dividir com o nosso assinante, com a nossa assinante. São bases para natação, base para o iatismo, ou seja, os nossos velejadores, eles têm uma base com comida, com hotelaria, principalmente próxima de onde eles vão ter que competir. Então, esses atletas, a gente vai ter Martini, vai ter Carrena, por exemplo, sem a preocupação de terem que se deslocar da Vila até a localidade Inoshima, onde vai ser disputada
à vela. Isso tem uma vantagem enorme. Mais do que isso, atletas do judô estão em outra base e todas as bases do time Brasil, com alimentação brasileira, com estrutura brasileira, com testagem diária, para que realmente os riscos sejam minimizados ao máximo. Então, essa é uma função que o Comitê Olímpico Brasileiro conseguiu realizar, eu entendo, da melhor maneira da história e diante da pandemia. Estava conversando com o Rogério Sampaio, que você conhece bem, narrou a medalha de ouro olímpica dele de 1992 em Barcelona, e o Rogério estava dizendo que o trabalho é um trabalho hercúleo, um trabalho de 12 trabalhos de Hércules para poder realmente colocar essas bases aqui, mas que quando ele chegou aqui e viu tudo funcionando, foi de um privilégio, foi de uma alegria, foi de uma energia que não tem pandemia que tire. Então tudo isso a gente tem que contar para você que está na expectativa desta cerimônia de abertura. Repito, é uma cerimônia de abertura diferente. Tem algumas coisas que a gente não pôde observar no ensaio porque são segredos. Mas o que eu acho interessante nessa história é que a gente tem a sensibilidade de poder aguardar por aquilo que talvez nem eu, nem você, nem o Álvaro José saibamos que vai acontecer. Isso é o melhor de tudo. As surpresas fazem parte da vida. Ivan Bruno. Esse é o nosso Álvaro José, Elias Júnior, e como os dois destacaram, né? Não há lugar melhor no mundo que você queira estar nesse momento do que vivenciando os Jogos Olímpicos, e vou mais além antes da gente chamar o intervalo, Edu. Não há profissionais melhores aqui no Grupo Bandeirantes e no Brasil que possam contar essa história com tanto talento, com tanta riqueza de detalhes como Elias Júnior e Álvaro José. São os grandes jornalistas desse legado olímpico, e é muito legal ver que eles, com essa história especial que tem com as Olimpíadas, poderão levar com exclusividade no Brasil, direto do Estádio Olímpico de Tóquio, a história de mais uma cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Sem dúvida. Só pegando aqui algumas das palavras até que eles usaram, né? O Elia falou que vai ser uma cerimônia espartana, né? Vai ser uma cerimônia mais enxuta, né? De Esparta e Atenas. Então a gente vai ter uma visão diferente daquela que a gente costuma ter, da imagem e ideia que a gente costuma ter, mas remete à antiga Grécia. Ele também usou a expressão dos Hercúlea, né? Que são os 12 trabalhos de Hércules, também é uma inspiração até mitológica para os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos que nascem justamente para exaltar os seus deuses, para exaltar essa conexão que o esporte faz com o mais alto, o mais forte, o mais rápido, e com a divindade. E com o Álvaro José também brincando comigo, eu vou brincar com ele também. Alvinho, sou seu fã desde criança, hein? Rápido intervalo, na sequência tem mais, estamos no clima. Nesse instante, há 21 minutos da abertura da cerimônia dos Jogos Olímpicos, cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Rápido intervalo e você segue com a gente. Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no Band Esportes. Aqui o esporte está em casa.